O vice-presidente da Câmara critica a decisão de Jair Bolsonaro de usar decretos para alterar regras sobre as armas de fogo aqui no Brasil. Para explicar melhor essa manifestação, gentilmente nos atende o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, primeiro vice-presidente da Câmara. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de dialogar com vocês e com o Brasil. Bom dia a todos. Nós que agradecemos. Deputado, a sua posição, claro, tem a ver com o decreto, mas o senhor diz que se o presidente quisesse dar início a um debate no Congresso Nacional com um projeto de lei, isso daí não teria nenhum problema. Mas o senhor acha que esse é o momento, deputado, de se discutir questão de armas de fogo, quando nós estamos numa pandemia e a preocupação com as vacinas? De que maneira é possível fazer esse debate e se, na avaliação do senhor, é necessário fazer esse debate agora? Eu quero primeiro deixar claro que essa é uma opinião absolutamente pessoal minha, não há nenhum diálogo na mesa diretora ou mesmo diálogo meu com o nosso presidente, deputado Arthur Lira. Mas eu sou daqueles que discordo dessa medida no mérito, no conteúdo e na oportunidade. No mérito, porque acho que não é armando as pessoas que nós vamos resolver o problema da segurança pública. Na forma, porque eu entendo que, em alguns aspectos do decreto, o presidente exorbita o poder regulamentar e adentra na competência exclusiva do Poder Legislativo. E, na oportunidade, porque o Brasil, do lado de fora do Palácio do Planalto e do lado de fora do Congresso Nacional, é o Brasil de mais de 200 mil mortos, é o Brasil de mais de 700 mil micro e pequenas empresas fechadas em decorrência da pandemia. É o Brasil de mais de 14 milhões de desempregados. Portanto, nós devemos gastar toda a nossa energia com medidas que tenham relação com a proteção da vida, da saúde, dos empregos e da renda dos brasileiros. E certamente essa não é uma medida que busca esse tipo de objetivo. Deputado, pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Deputado, bom dia. Como o senhor indica na sua primeira resposta, neste momento o governo seria de se esperar que tivesse outras prioridades. Então, me pergunto, e gostaria de saber a opinião do senhor, qual deve ser a finalidade do governo ao editar este decreto neste momento? Na verdade, o presidente Bolsonaro ele enxerga a parte como se o todo fosse. Ele enxerga esses 30% do seu eleitorado fiel como se representasse o pensamento de todo o povo brasileiro. E joga por seu eleitorado. Então, não é nada mais do que uma animação de torcida muito aquém das demandas necessárias hoje para o povo brasileiro. E, deputado, gostaria de saber também se o senhor vê possibilidade dessas novas regras serem revertidas ou não entrarem em vigor no prazo estipulado de até 60 dias, a partir agora de 60 dias, se sim, como, de qual forma? Pelo que eu acompanhei nas redes sociais, o PSOL ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu considero que ela tem tendência de ser parcialmente procedente. Como eu disse, apenas alguns aspectos do decreto, na minha opinião, exorbitam o poder regulamentar. E imagino também que algum deputado apresente PDL, projeto de decreto legislativo, que é o instrumento legislativo para quando o presidente exorbita o seu poder regulamentar. Então, acho que nós teremos aí próximos passos, tanto no Supremo Tribunal Federal como no próprio Legislativo. Deputado, na semana passada, inclusive, nós acompanhamos aquela sessão que o senhor presidiu, inclusive, que discutiu a volta das comissões na Câmara dos Deputados. Eu pergunto de que maneira que essas comissões vão voltar, se são comissões só presenciais ou também comissões mistas, e em relação também à polêmica da CCJ e do comando da CCJ, deputado. As comissões elas vão voltar de forma híbrida, alguns deputados presenciais e outros remotos. Nós definiremos, a partir de um estudo da equipe técnica da Casa, qual é o quantitativo máximo de pessoas que garanta a segurança sanitária na sala, e a quantidade de deputados e servidores da Casa será limitada a esse quantitativo máximo. Em relação à CCJ, a regra da Câmara ela é muito clara, pelo menos na tradição, é uma regra regimental, mas também tradicional, de que a CCJ é presidida pelo maior partido do maior bloco. O maior partido do maior bloco é o PSL. O PSL vai indicar seu nome. Não cabe a outro partido dizer quem que o PSL tem que indicar. Agora, é óbvio que o nome da deputada Bia Kicis gerou alguma polêmica. Eu vejo um esforço grande dela de dialogar com todos os setores da Câmara, em especial com a oposição, de demonstrar que a pauta dela é uma coisa, a condução dela como presidente da Casa
será outra, será respeitando as decisões colegiadas, será respeitando a pauta definida pelo colegiado de líderes. E eu quero crer que nessa semana que antecede a formação das comissões, a deputada Bia Kicis deve conseguir alcançar o apoio necessário para consolidar o nome dela como presidente da CCJ. O risco de ter uma candidatura avulsa sempre existe, mas nós precisamos ter responsabilidade, porque uma candidatura avulsa na CCJ, que é a comissão mais importante da Casa, significa uma autorização para candidaturas avulsas em todas as comissões, correndo o risco de você ter um mesmo partido com 4, 5 comissões e um partido, talvez até os maiores da Casa, sem nenhuma comissão. Por isso é preciso respeitar a regra da proporcionalidade e, obviamente, as decisões da CCJ são todas colegiadas. Ainda que você tenha um presidente que possa discordar da sua opinião, é o colegiado que vai tomar as decisões pela constitucionalidade ou não de cada matéria. Joel? Deputado, agora que a presidência da Câmara se realinhou com o governo Bolsonaro, podemos esperar com certeza as reformas, por exemplo, a reforma administrativa, a ser feita aí nos próximos meses, ainda neste semestre? Sim, eu acho que sim. Nós tivemos em 2019 um ano muito propício às reformas, né? O ambiente era reformista dentro e fora do Congresso Nacional. Infelizmente, só conseguimos avançar com a reforma da Previdência, que eu tive a alegria de presidir a comissão especial, e perdemos uma janela de oportunidade para, ato contínuo, aprovar a reforma administrativa, a reforma tributária, que são fundamentais para dar estabilidade para que o país volte a crescer. Eu acredito que, sob a presidência do deputado Arthur Lira, a Câmara reafirma a sua independência, mas resgata a relação harmônica necessária entre os poderes. E essa relação harmônica ela é fundamental para aprovar reformas estruturantes. Eu quero crer que agora, junto com o auxílio emergencial, nós já vamos conseguir aprovar a PEC emergencial e a PEC do Pacto Federativo, pelo menos aspecto delas, ato contínuo, a PEC da reforma administrativa e, no seguinte semestre, a PEC da reforma tributária. Eu acredito que o ambiente é propício para isso e o resultado das primeiras votações, como, por exemplo, da autonomia do Banco Central, que nós precisávamos de maioria simples e fizemos mais de 330 votos, simbolizam que há um ambiente favorável para isso. E, deputado, eu gostaria de encerrar voltando só mais um pouquinho no assunto do decreto de armas. O senhor disse que o presidente invadiu competências do Congresso, mas que, além dessa atitude, se preocupa também com o conteúdo das possíveis, então, novas regras, mudanças que devem entrar em vigor daqui a 60 dias. Quais são os principais pontos que geram preocupação no senhor, que na prática podem vir a acontecer? Olha, isso é uma opinião, como eu disse, muito pessoal minha. Eu sou, por essência, por ideologia, contra armar as pessoas, contra o armamento de civis. E o que me incomoda sobremaneira nesse decreto é que, na verdade, o decreto utiliza os CATs, que é uma atividade regular, legal, uma atividade legítima, como instrumento de armar as pessoas para a vida civil. Então, é essa a minha grande preocupação. O CAT é uma atividade esportiva, deve ser valorizada como tal, e não um instrumento para você justificar o armamento de civis para a utilização em defesa pessoal e política de segurança pública. Eu acho que isso é um grande erro. O presidente poderia até aumentar o número de cartuchos por decreto, mas, na minha opinião, não poderia retirar determinadas atividades do controle do Exército por decreto. Então, como eu disse, na minha opinião, o decreto ele é parcialmente inconstitucional, na medida em que, em alguns aspectos, ele invade a competência do Poder Legislativo. Deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Mais uma vez, obrigado, deputado, pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, um bom dia a todos e a todas.